Hello, pessoas! Hoje é 12 de janeiro de 2023. Feliz ano novo. Deus abençoe a vida de vocês. Costumo dizer que quem faz o ano é Deus, mas você também pode fazer seu ano, então faça seu ano inesquecível, né? Tem gente que vai lá e nada muda no ano, porque quem tem que fazer a mudança é você, amém? Bom, eu infelizmente estou com o celular bugado, meu Instagram só tá pegando. Eu só posso entrar pela internet no Google, não posso entrar pelo aplicativo. Longa história, quem quiser saber, fala no privado, que eu tenho que ser bem breve aqui, que eu não quero deixar esse vídeo longo. Tava com muita saudade de gravar vídeo, então peguei o celular do meu compadre emprestado e entrei no aplicativo do Instagram, e aqui estou eu para fazer uma resenha do meu próprio livro cristão, que se chama Se Houver um Crime, Eu Não Sou o Culpado. Autora VCTS, porque eu gosto de falar as primeiras iniciais do meu nome e sobrenome, tá? Meu livro de Deus, Deus me inspira, Deus permitiu que eu escrevesse essa história. Então agora eu vou compartilhar com vocês, né? Já compartilho aqui na rede social, mas agora eu vou fazer uma resenha. Eu amo assistir resenhas de livros, então gosto também de fazer resenha, já fiz de livros, de filmes, de série. Então resolvi fazer do meu próprio livro. Já fiz antes com outros livros e resolvi fazer com esse livro também. E aí, se você quiser conhecer um pouco a história, vai ser sem spoiler. E aí, se você quiser conhecer, vai saber mais ou menos do que se trata. E aí é só lá no Wattpad me seguir e ler o livro, tá? @VanessaLove03. Wattpad @VanessaLove03, tá bom? E aí lá tem vários livros cristãos que Deus me usa. E fique à vontade para conhecer meus livros e de Deus. Bom, eu vou até mostrar a capa do livro para vocês. Entrei aqui pela internet no meu Wattpad. Deixa eu ver se dá pra a câmera antes de a gente começar com essa resenha. Aqui está, tá vendo? A câmera não tá muito boa, mas tá vendo meus livros e de Deus. E esse é o livro que vamos falar aqui agora. Se houver um crime, eu não sou o culpado. Infelizmente não tá dando pra ver direito, mas essa capa, o Espírito Santo de Deus, né? Que é Deus, me usou para fazer essa capa sobrenatural de Deus. Quem convive com Deus entende. E aí tem muito a ver essa imagem. É isso. O nome Se Houver um Crime, Eu Não Sou Culpado foi minha amiga Ingrid Barreto. Um beijão pra você, minha amiga. Um beijo pra você, Ingrid. Beijo. Ingrid escolheu esse título pra mim, que eu não tinha ideia de qual título colocar. Meio que o título pode ser spoiler, mas pode ser que não, porque o autor pode tentar enganar o leitor. Então só lendo mesmo pra você ter certeza se o João é mesmo ou não culpado de um crime. E ok, então dessa história que eu vou falar. E vocês clicam em leia, tá vendo? Se quiser ler. Aqui, tá vendo o nome do meu perfil? VanessaLove03, tá vendo? E aí começa aqui com o Gostado Amor, que eu costumo dizer que é meu louvor de Deus. Eu resolvi escolher esse louvor pra gente, coisa sobrenatural também. Mas claro que é de todo mundo que convive com o Senhor. Que Deus não desiste das pessoas, né? E aí, então, enfim. Eu gosto de colocar capítulos com títulos, tá vendo? Capítulo 1, ele voltou. Tem gente que só coloca capítulo 1. Mas eu gosto de colocar com títulos. Mas, enfim, então... Não é aqui que eu queria estar, não. Pode ser aqui mesmo. Depois eu coloco aqui. Então, vamos lá. Vamos começar a resenha deste livro. Eu quero lembrar, né? Faz tanto tempo que eu faço resenha, mas só vou falando e vamos ver o que acontece, né? Vou falar sobre os personagens, sobre a história, sobre, sei lá, algumas coisas, como foi diário de escrita. Tem diário de escrita, eu acho que é nesse Instagram ou em outro no meu Instagram, procurem aí. E também no meu canal chamado Tudo Junto e Misturado. Mas para vocês acharem meu canal mais fácil, eu coloco Tudo Junto e Misturado, Terabitia, tá? Lá no YouTube. E enfim. Infelizmente também tá difícil continuar com o diário de escrita, né? Que ainda não terminei com a história, então eu continuo escrevendo até eu finalizar a história. Mas Deus no controle. Bom, Se Houver um Crime, Eu Não Sou Culpado conta a história de duas famílias. Tem a família Duarte e a família Tourinho, né? E tem também Silva, que é um dos sobrenomes de João, mas o foco mais é essas duas famílias. E principalmente a família Tourinho, né? Que são a família de ruivos. Eles são ruivos, eu amo. E o foco é o quê? Ana Tourinho, ela é uma cristã, tá?
na verdade ela era uma cristã, ou será que ela ainda está viva, né? Também fica nesse mistério, né? As pessoas podem, na verdade, pensar que ela está viva ainda, enfim, né? O leitor cria aí suas teorias, mas enfim, no sentido aqui, ela não está mais viva. Ana Tourinho, ela era uma cristã e um pouco assim, uma cristã insistente, mas ela tem os motivos dela por ter insistido na vida de João. Ela conheceu João e soube que ele, né, é um criminoso, e então isso no passado, né, mostrou um pouquinho, o foco fica no presente, mas ele lembra muito do passado, né. E aí ela descobriu que João é um criminoso, mas ela tinha esperanças que ele poderia ser cristão, e ela queria falar de Deus para ele, só que ele não gostava, né. Então ela ficava, né, sempre insistindo nisso. E a mesma coisa com os familiares dela. Ela às vezes fica futucando os irmãos dela, né, Gabriel e Gabriela, que são os irmãos mais velhos dela. E ela fica futucando, tipo, ai, Gabriel, você, por exemplo, faz sexo e ainda não é casado com Beatriz. Beatriz é da família Duarte, Gabriel é da família Tourinho. E aí ela fica às vezes futucando as pessoas e, né, acaba às vezes sendo ignorante, mas ao mesmo tempo ela é muito fofa, ela é muito legal, ela é muito de fé e ela, né, quer que a família dela seja cristã e as pessoas todas, né, do mundo inteiro. Quem não quer, né? A gente fica querendo, mas enfim, não é por força nem por violência, como já diz, né? Mas enfim. E então ela acaba insistindo muito, João acaba resolvendo ir embora da cidade, mas não só porque Ana insistiu para ele ser cristão, mas também porque ele meio que sentiu, sabe? Ele já estava gostando dela, mas não no sentido romanticamente. Ele estava, sei lá, sentindo alguma coisa diferente, então ele ficou preocupado com ela por causa dos outros criminosos, né, ladrões aí que podiam tentar prejudicá-la se visse ela muito perto dele. Então ele resolve ir embora da cidade por causa disso. Então ele não esperava que quando ele voltasse descobrisse que Ana foi morta, né? Algumas pessoas dizem ou ela se suicidou, né? Teorias aí, quem quiser tentar adivinhar qual foi que aconteceu. Então ele fica surpreso, porque durante esse tempo na cidade que ele estava, a nova cidade que ele foi, ele conheceu Deus e ele veio se converter. Então Deus também falou o motivo de Ana ter insistido em João, né? E eu quero que vocês leiam para descobrir qual foi. Mas, entendeu? Ele teve um encontro com Deus. Deus não desiste das pessoas, né? Deus ama a gente, luta mesmo pela humanidade. E então Deus quis sim que João conhecesse, né? Ele conversa com Deus, porque Deus fala assim, gente, Deus é um Deus de perto, Deus conversa conosco. Então Deus foi conversando com ele, né? João ficou perguntando algumas coisas. E enfim, ele tem encontro. Quando a gente tem encontro com Deus, um verdadeiro encontro, a gente se converte, a gente quer viver com o Senhor. E foi o caso de João, ele começou a se tornar cristão. E aí Deus foi ajudando ele com o trabalho, foi ajudando ele com várias coisas. Então, tem uma história também da corrente que ele recebe ele tem uma corrente de cruz, né? E aí tem uma história sobre isso que Lena vocês descobrem. Então essa corrente, ele quis mostrar pra Ana essa corrente, pra mostrar pra ela que ele se tornou cristão, que ela entenderia o porquê dele ter mostrado esse presente pra ela, mas ele não ia dar essa corrente a ela, porque ele gosta da corrente, tem muito significado pra ele, mas ele ia emprestar só pra mostrar pra ela que ele se tornou cristão. E é isso que ele ia fazer, só que Gabriel, um jovem que odeia João, porque sabe que João já prejudicou, né, a família dele, né, João e Gabriel já brigaram quando João ainda não era cristão, então teve esse caso todo. Então a família de Gabriel, né, não gosta de João, né, que é a família de Ana também. Só Ana tentou insistir em João, só Ana confiou, acreditou que João seria convertido, então, e a família de Ana não são cristãos, então é meio difícil mesmo para as pessoas do mundo entender isso, né. Então Gabriel não queria que João falasse com Ana e tudo mais. E aí depois, quando Gabriela e Beatriz vão para uma festa escondidos dos pais, mas Beatriz na verdade contou à mãe que ela contou tudo aos pais dela, mas Gabriela e Gabriel não contou para os pais que eles iam para essa festa. E aí foi a última noite que ele viu Ana, eles viram Ana, né? Jantaram, fizeram uma oração por causa dela, que ela pede. E foi uma noite maravilhosa. Infelizmente, no dia seguinte eles tiveram a terrível notícia que ela faleceu. Então fica na investigação. João, ele se torna o principal suspeito. Por quê? Porque por causa da corrente no corpo, perto do corpo dela, encontraram essa corrente de João e viram que era dele, né? Então ele começa a ser o principal suspeito. E então, enquanto ficam fazendo lá tudo, né, investigando o corpo com o corpo de Ana e tudo mais,
João acaba sendo um dos principais suspeitos. Então é aí que ele descobre que Ana foi morta, porque a polícia vai lá atrás dele. Gabriel fez questão de que a polícia fosse, né? Gabriel sabia onde ele morava, no apartamento que a própria Ana deu para o João, né? Ana fez muita coisa boa para o João. E até a Bíblia ela deu para ele, mas ele não tinha lido e tal, só depois que ele se converteu. Então, né, fica nessa investigação. O livro é sobre investigação, mas não só isso, é mais sobre discussões familiares, convívio familiares, né? A família Tourinho está um pouco mais afastada, a mãe deles, né, de Ana, de Gabriela, viveu um alcoólatra e drogada porque ela perdeu um filho, então ela meio que está depressiva. O pai deles também se afastaram da igreja, ele visitava até com Ana e tal, mas acabou meio que se afastando mais. Gabriela e Gabriel são meio rebeldinhos, gostam de festa, de beber também e tal. Então eles estão meio afastados. Já a família Duarte, que é Beatriz e os pais dela, eles são mais unidos, né? Eles são mais próximos, são mais resolvidos e tal. O pai só tá procurando emprego e tal. Eles são mais sem dinheiro, sabe? Mais pobres. Já a família de Ana tem mais condição, né? Mas isso não, né? Dinheiro não é tudo, né? Não tinha felicidade naquele lado dessa família. Mas ao todo, todas as duas famílias são unidas, entendeu? Eles são unidos, né? Beatriz e Gabriel se conhecem desde criança, depois se relacionaram, então eles são bastante unidos, né? Não é à toa que quando Ana, ela, né, foi assassinada, talvez, né? Ou se matou, ou não tá morta, eles começam a morar na casa dos Duarte, né? Da cunhada aí de Ana, Beatriz, porque, né, eles não podem ficar na casa enquanto os policiais estão investigando, né? Então eles ficam morando lá, então são unidos, né? E eles vivem em um condomínio, então tem algumas familiares também nesse condomínio, né? Então esse condomínio eu inspirei aqui no meu condomínio mesmo, e a rua também me inspirei aqui na minha rua mesmo e tudo mais. Então tem tudo isso, né? Eu acho que eu vou falar um pouco sobre o condomínio, sobre a rua e tal. E tem também o Beco 13, que é depois da rua, que é em frente à rua, na verdade, da família Tourinho e família Duarte. Esse Beco 13 é onde vivem uns criminosos da pesada. E aí, esses criminosos vão estar envolvidos também, é uma coisa muito importante que vai acontecer no meio da história, mas só lendo para vocês descobrirem. E aí, através desses criminosos que fica naquele negócio, será que os policiais eles são honestos ou tem corrupção por aí e tudo mais? Né? Então fala muito sobre isso, né? A história se passa no Brasil. Eu sei que no Brasil também não é fácil essa área da polícia em alguns casos, então, né, tem um pouco de realidade. E enfim, então o foco é esse. Então, mas existe um detetive, né, William, ele investiga o caso de Ana, mas ele mostra que ele não é totalmente profissional, porque quando as pessoas às vezes vê uma cena de um livro de investigação, começam a pensar, será que é um Sherlock Holmes? Será que é uma Agatha Christie, né, a autora? Será? Mas não, tá, gente? Não se iludam. Eu não sou profissional nessa área da polícia e tudo mais, estou pesquisando algumas coisas, então por isso que eu deixei claro que o detetive ele não é totalmente profissional, ele erra, ele estava em outra cidade, ele não conseguiu resolver um crime lá, por isso que ele resolveu se mudar, na verdade voltar para a cidade dele, né, que essa cidade que a família do Astor mora é também a cidade de William, onde ele nasceu, mas ele estava em outra cidade, depois ele resolveu voltar para a cidade natal dele, porque, né, ele, enfim, ficou mal por não ter conseguido resolver aquele crime e tal. Então, né, não quer dizer que será que ele vai conseguir realmente desvendar o que aconteceu com Ana? Só lendo para descobrir. E então, é basicamente isto, ok? Um mistério ali, um drama familiar, um romancezinho Gabriel e Beatriz, né, que tem seus altos e baixos, né? E então é sobre isso. E claro, cristão, né? Falo sobre Deus, falo sobre os cristãos e pessoas também não cristãos, porque existem pessoas de todas as partes. Deixa eu tentar me sair daqui, gente, que tem esse som. E aí fica difícil conversar com vocês, né? Espero que eu consiga aqui no meu quarto também. Olha esse céu maravilhoso do meu quarto, essa natureza de Deus. Lindo, glória a Deus. Opa! Então tá, deixa eu ver se eu consigo. Ai, tem cadeira. Bom, você. Peraí.
Então, nossa, tô me achando tão bonita. Os cabelos embaraçados, parecendo que tá lindo, enfim. Então, é basicamente isto, ok? Pra não dar spoiler pra vocês. Bom, então agora eu vou falar sobre os personagens, né? Então também não dá spoiler. Bom, tem o Gabriel. Ele é o irmão mais velho de Ana, né, da família dos Ruivos aí, Gabriel Tourinho. E sim, gente, os sobrenomes das famílias são meus sobrenomes, né? Meu nome é Vanessa Carla Tourinho Silva, tem, né, Silva na família, tem Tourinho. E eu me considero Duarte também, porque eu cresci aqui na família Duarte, então tem Duarte. Mas não tem nada a ver assim com meus familiares, tá? Não me inspirei em ninguém da minha vida real. Se eu me inspirei foi sem querer, mas acredito que não. Sim, mas eu quis botar sobrenome pela primeira vez, né? Eu raramente boto, tipo, meu nome, o nome de nada, então quis botar. E enfim. Então tá. Vamos começar por Ana, na verdade, né? Tem Ana, que ela é a irmã mais nova dessa família Tourinho. São 3 irmãos e um que faleceu, né? Infelizmente. E aí a Aninha, ela é uma pessoa muito fofa, um pouco insistente, exagerada, né? Mas ela é amiga, ela é família, faz questão de estar com todos, com seus familiares. Pensa no próximo, tem amor ao próximo, né? Então ela acaba pensando nas pessoas, mesmo quando as pessoas não entendem, que é isso, né? Ser cristão é amar o próximo, amar a Deus primeiro, amar a si e amar o próximo, né? E aí a Aninha, ela tava fazendo faculdade, ela estuda na mesma faculdade dos irmãos, mas cada um é um curso diferente. E, né, tinha um namorado, mas o namorado dela mal aparece na história, mas eu faço ele aparecer um pouquinho, já que eu citei que ela tem namorado, tinha que aparecer, né? Então, enfim, viviam a vida assim com Deus, com seus familiares, não era de sair, né, pra festas, coisas, uma pessoa mais de caseira e tudo mais. E aí tem a Gabriela, que é a irmã do meio, né? Gabriela e Ana se parecem muito, algo que Gabriela não gosta muito, porque como Gabriela não é cristã e Ana é cristã, algumas pessoas às vezes olhavam pra ela torta, assim, porque tipo, pensava que era Ana, tipo, Ana não tava lá na igreja, agora tá ali no bar, então ficava julgando Ana, mas na verdade era a Gabriela, e, né, errado isso também, né, quem ficar julgando, né, mas existe, né, pessoas e pessoas. Então, Gabriela não gostava muito de se parecer com Ana. Só que não tão parecida, já que a Gabriela é mais velha, né? Mas enfim, Gabriela, ela é mais estressadinha, né? Ana é mais calma, ela é mais estressada. A Gabriela gosta de tudo preto, né? Enquanto Ana gosta de tudo fofinho. Gabriela é inteligente, esperta, né? Também foca muito na família dela. Ela é muito próxima do Gabriel, né? Mas aos poucos ela vai descobrindo que Gabriel esconde algumas coisas dela e tudo mais. Mas, né, ela também acaba escondendo algumas coisas da família também. E é isso. Gabriel. Se Gabriela é estressada, Gabriel é o auge do estresse, né? Eles sofreram bullying quando era criança, Gabriela, se não me engano, Ana também. E então Gabriel cresceu com aquele estresse todo, né? Que se ele se mostrasse frio e tal, as pessoas não se aproximariam mais dele e tudo mais. Então ele resolveu ser assim. Só que ele acaba não percebendo que isso está tornando a vida dele pior, né? Do que já é, né? Então ele está se tornando muito estressado, muito... como é que fala? Meio... esqueci a palavra, mas assim... Ele coloca algo na cabeça, sabe? Ele é muito difícil de lidar, né? Pra tirar algo da cabeça dele é muito complicado. Ele é um personagem muito complicado, né? Ele insiste em algo lá. E isso acaba fazendo isso parecer possessivo, digamos assim, né? Ele também ama a família dele, né? Ele tenta sempre ficar de bem com a família, com sua namorada. Mas as atitudes deles acabam dificultando as relações com que ele convive, né, com que ele tem. E então, né, ele porque quer acusar alguém lá de que matou Ana, e isso faz ele ser um suspeito, né? Será que não foi ele que matou Ana? Será que não foi Gabriela? Será que não foi Beatriz? Ou será que não foi nenhum deles? Só lendo para descobrir. Então, Gabriel, tem leitores já, graças a Deus, lendo essa história, então as pessoas estão se revoltando muito com Gabriel. Acredito que vocês também vão se revoltar muito. Mas no fundo, bem no fundo, ele tem um coração bom. Ele só tá deixando algo
tomar conta da vida dele, a raiva, sabe? Então, é bom pra vocês entenderem que quando a gente deixa a raiva entrar na nossa vida, é isso, as coisas ruins que começam a acontecer. Beatriz é uma pessoa esperta, maravilhosa também. É a namorada do Gabriel, da família Duarte. Beatriz, ela é bem assim, justa, sabe? Não é porque ela é namorada do Gabriel que ela vai apoiar tudo que ele faz, sabe? Ela também começa a descobrir assim que os pais parecem estar escondendo algo dela, mas ela gosta de conversar com os pais, só que aí as coisas vão acontecendo na história e ela também tem que começar a mentir para os pais, mas não é o que ela se orgulha. Então, é isso. Inteligente. Que mais? E tem a mãe, né, do Gabriel, que ela é também estressada. O Gabriel também e Gabriela tiveram que puxar, né? Acho que vou até não sei se eu disse isso no livro, que tiveram que puxar isso, que ela se estressa fácil também. E também por causa da vida que ela tá levando, né? A raiva, ela não consegue entender Deus, tem raiva de Deus, né? Porque perdeu filho e tudo mais. Agora perdeu Ana. Então, né? É uma alcoólatra, viciada. Os filhos só sabem que ela é viciada em álcool. Eles não sabiam que ela era viciada em drogas. E isso faz ela ser suspeita também, porque quase perto da noite do que aconteceu com Ana, ela tá desaparecida. Enfim, mas é uma mulher também inteligente, né, determinada. Ela tenta ver o lado de João para ver se ele é culpado mesmo, mas ela também tem muita raiva de João, porque, né, na família dela sempre tinha alguma discussão por causa do João, depois que Ana, né, conheceu João. Tem o pai, o pai de Gabriel, Gabriela e Ana, né, o esposo da mãe deles. Ele é mais tranquilo, mas também quando ele se estressa, um bom pai, um bom esposo, um ótimo esposo. Que homem, gente. Muito fofo. Eu amo a relação dele com a esposa dele. Um ótimo pai também. E, enfim. Tem a mãe de Beatriz, que ela é jornalista. Então, às vezes, ela acaba querendo pensar mais muito no trabalho dela, né? Na profissão dela. Então, por exemplo, ela tem que investigar o caso de Ana. E Gabriel não acha certo ela ficar falando sobre o caso de Ana. Então, às vezes tem uma discussãozinha, né? Mas ela fica falando meu trabalho e tal. Então, ela, né, foca muito no trabalho, o que revolta também o esposo dela. Porque ele acha que, sei lá, algumas coisas ela não tinha que estar falando. Ele acha que ela nem devia ser jornalista, porque se envolve em muitos, assim, casos, né, e tal. Então, ela não se entende com o esposo, né? Essa parte aí de união, eles não são. Eles são unidos com Beatriz, né, os pais. Mas os dois não são unidos, eles estão pensando até em se divorciar. Na verdade, ele até quer insistir mais, ela já quer se divorciar, né? E, enfim, né? Uma mulher, assim, inteligente, forte, se dá bem com a filha, enfim. E ele também é um inteligente e tal, mas ele tem um passado, né? Um erro aí que ele cometeu e ele tentou corrigir e tal, e tá tentando corrigir novamente. E então isso ele escondeu da filha e tal. E enfim, ele se dá bem com a família Tourinho. Acha super errado a esposa estar falando sobre o caso de Ana, e enfim. Então são mais ele. Surgem alguns outros personagens, mas não são principais, não. Até são importantes para algumas coisas, mas não são o foco da história. Tem o detetive William, né? O detetive William, ele não comenta no começo sobre algo que eu vou deixar vocês lerem para descobrir. Mas, enfim, ele é um homem também esperto, inteligente, trabalhador, justo, né? Fiel aí ao trabalho, fiel à família, fiel a tudo que ele tenta fazer. Né? Ele não gosta da atitude que ele vê por aí na polícia, na delegacia. Mas não é um detetive, né, muito profissional, né? Mas ele tenta. Muito maravilhoso aí também, um ótimo pai, um ótimo esposo. E, enfim. Acho que é isso de personagens principais, né? Fala rápido da família dele, mas também não são um foco. João, né?
João. João, ele era realmente muito complicado, né? Ele teve um passado muito difícil, ele acabou crescendo no crime, né? Ele estava na adoção, foi para os pais dele abandonou ele na adoção, então ele acabou se revoltando muito, então quando ele fugiu, quando ele tinha 18 anos da adoção, e aí ele se envolveu no crime, nas drogas, na bebida alcoólica, então foi se envolvendo nessas coisas. Mas ele se sente muito culpado quando acontecem as coisas lá, e isso ajuda na transformação dele, ele conhecer a Deus. E aí também, né, Ana ajudou muito também. E então ele pegou, depois quando ele se transformou, transformação, né? Quando Deus transforma, Deus transforma. Se tornou um homem maravilhoso, fiel a Deus, né? Fica aí na igreja, visitando a igreja do amigo dele, quando ele voltou para a cidade, né? Que ele não tinha igreja nessa cidade. Maravilhoso, justo, amigo, né? Fica tentando, não consegue entender o que aconteceu com Ana. Não se diz ser culpado da morte dela, deixa claro que ele não é culpado da morte dela. E então aconteceu algumas injustiças com o João, né? Mas é isso, né? A gente cristão não está livre das coisas ruins que podem acontecer no mundo, né? Então eu quis mostrar isso, né? Porque João é cristão, que tudo de bom vai acontecer na vida dele. Não. E também passado condena, né? As consequências surgem, né? O passado que ele fez também, né? Algumas coisas estão acontecendo com ele, por exemplo, algumas pessoas não confiam nele, é um pouco justificável, porque o passado dele foi terrível. Mas também não justifica, né, a gente ficar julgando, né? Se a pessoa diz que mudou e, né, mostra em atitude e tudo mais, a gente tem que dar uma chance, né? Então tem isso aí. E aí é isto. Já tá quase finalizando a história já. Ainda não escrevi o final com Deus, mas já tem bastante capítulo no Wattpad, se vocês quiserem ler. E é isso, eu quero muito que vocês aprendam com os erros e acertos dos personagens, que o Espírito Santo toque em seu coração através dessa história, né? Que Deus continue me usando aí. E é isso, acho que é isso. Se gostarem, vão lá ler, @VanessaLove03. Tentar mostrar mais uma vez o capítulo. Coisa pra vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Acabou o celular dele? Peraí, acabei não. Tá fazendo uma live, não é? Aí não vai. Eu já sabia que você tava fazendo uma live. Você tá esperto, né, bonitinho? Aqui, pessoas. Então é porque seguidores devem fazer live. Aqui tem a sinopse, se vocês quiserem ler. É aqui o nome do perfil, Vanessa Love 03. Tá doido pra quebrar o pescoço, né, passando? Porque tá calma. É isso, pessoas. Fiquem com Deus. Leiam um livro. Tchau.